Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais um vídeo para as faces de uma mulher com Jeane Gabriel. Pois é. E hoje eu vou falar da minha face, a advogada. Você que está chegando agora nesse canal e não conhece a minha história, eu peço a você que vá lá no primeiro vídeo, que fala um pouco sobre a minha história, sobre a proposta desse canal. E vocês vão entender exatamente porque as faces de uma mulher. E hoje eu vou falar do meu trabalho, da minha profissão, que eu sou advogada, né? Quem assistiu o primeiro vídeo sabe que eu me descrevi como cristã, casada, mãe atípica, voluntária, sou contadora, sou advogada e essas são as minhas faces. E é sobre essas faces que eu tenho feito vídeos para compartilhar com todos vocês a minha experiência com o objetivo de ajudar as pessoas, seja com as minhas experiências de mãe atípica, seja com as minhas experiências de cristã, de advogada, como é o caso de hoje, não é isso? Então eu peço a você que não assistiu o nosso primeiro vídeo, que assista o nosso primeiro vídeo, que vocês vão entender exatamente porque a proposta das faces de uma mulher com Jeane Gabriel. Pessoal, como eu falei, eu sou advogada. A minha primeira formação foi ciências contábeis. Eu trabalhei 10 anos na área. Eu trabalhei em várias empresas. Tive várias experiências profissionais nessa área, mas depois de 10 anos eu resolvi migrar, né, para a área da advocacia. Então, eu fiz o curso de Direito, passei na OAB e desde 2015, o tempo voa, né? Desde 2015 eu advogo. Fiz uma especialização em Direito do Trabalho, certo? Então, hoje eu trabalho com Direito Civil, que é a minha paixão, certo? Jeane, o que é o Direito Civil? Jeane, o que é o Direito Civil? O Direito Civil é o direito que regula a vida das pessoas, desde o nascimento, certo? Até a morte, ou seja, até após morte, né? Porque vem a questão das sucessões, do inventário. Então, esse é o direito civil. Mas minha especialidade é em direito do trabalho, certo? E como eu tenho vários clientes, empresa, então é um direito que eu atuo diariamente, certo? E considerando todas essas particularidades da minha vida, eu não poderia deixar de vir hoje no nosso primeiro vídeo falando sobre o meu trabalho, sobre a minha profissão de advogada, falar sobre a polêmica PEC 6x1. E aí? Você que está me ouvindo, você mulher, trabalhador, você já ouviu falar na PEC 6x1? Pois é, pessoal. A PEC 6x1 está em todos os jornais do Brasil, está em toda a mídia, rede social. A gente só vê uma pessoa dando uma opinião, outra pessoa dando outra opinião. E aí, como é minha especialidade de direito do trabalho, eu digo, não, eu vou falar sobre a PEC 6x1, beleza? Pois é, pessoal, é um tema polêmico, né? Mas que a gente vai tentar aqui passar uma linguagem simples para que todos possam entender. Eu quero abrir um parêntese para dizer que esse vídeo não é um vídeo para profissionais do direito, certo? Isso aqui é um vídeo que eu estou fazendo como se eu estivesse tratando com um cliente que não tem as expertises do direito, certo? Então, a linguagem vai ser uma linguagem bem coloquial, bem simples, para que todas as pessoas consigam entender, certo? Eu fiz um esqueminha aqui no computador, então vocês vão ver, eu de vez em quando olhando, mas quando minha filha for editar o vídeo, eu vou pedir para ela colocar aqui, ó, tudo que eu for falando, porque vocês vão entender exatamente o que está aqui no meu esqueminha, tá certo?
Primeira coisa que eu preciso explicar para vocês. Jeane, o que é uma PEC? Gente, uma PEC significa proposta de emenda à Constituição, certo? No Brasil, nós temos uma Constituição, certo? Que essa Constituição é o que regula o Estado brasileiro. Na Constituição brasileira, nós temos vários temas tratados, ou seja, os principais temas de uma sociedade, ela está colocada na Constituição. E na Constituição existe um capítulo que fala dos direitos sociais. Dentre esses direitos sociais tem o direito do trabalho, certo? Então lá está regulada várias normas referentes ao direito do trabalho. Dentre essas normas do direito do trabalho, na nossa Constituição está regulado a jornada de trabalho. E o que é a jornada de trabalho? É o tempo que o trabalhador disponibiliza para o seu empregador. Então, jornada de trabalho é isso. É o tempo que o empregado disponibiliza para o seu empregador. Beleza? Tudo entendido? Então, o que é a PEC? É uma proposta para mudar um texto que está na Constituição. Então, a Constituição, existe um texto falando sobre jornada de trabalho e hoje se fala muito nessa proposta para mudar esse texto, certo? Então, isso é a PEC. Proposta de emenda à Constituição, ou seja, proposta para alterar a Constituição, beleza? Jeane, isso já está sendo votado, eu estou cobrando do deputado A, eu quero que ele apoie, eu quero que ele não apoie. Não, pessoal, veja bem, qual é a fase dessa proposta hoje no Congresso Nacional? Só quem pode mudar a Constituição é o Congresso Nacional. Congresso Nacional a gente entende por deputados federais e senadores, beleza? Só quem pode mudar a PEC são eles. Então, quando um deputado ele tem a brilhante ideia de mudar a Constituição, para que ele proponha um texto, ele precisa de quê? Ele precisa de cumprir requisitos que a própria Constituição define. Então, no Brasil, certo? Para propor uma mudança na Constituição, um dos requisitos necessários para fazer essa proposta, veja bem, não é alterar não, é para propor. Um dos requisitos é que exista pelo menos 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, para propor, imagine que eu, Jeane, sou deputada federal, certo? E eu quero propor uma mudança na Constituição. O que é que eu preciso? Eu preciso colher a assinatura de pelo menos, no mínimo, 1/3 dos meus colegas deputados para que eu possa propor. Então, a fase da PEC, da proposta, está exatamente nessa fase, né? Nós temos uma deputada federal, eu vou até colocar o nome dela aqui, porque eu não estou muito bem lembrada do nome dela, que ela teve essa ideia de fazer essa mudança, mas para que ela proponha essa mudança, para que ela comece a ser discutida no Congresso Nacional, ela precisa da assinatura de 1/3 dos colegas dela, que hoje são 171 deputados federais, que até ontem eu assisti na televisão, nas redes sociais, que ela conseguiu essas assinaturas, certo? Então, já que conseguiu as assinaturas, ela vai propor essa mudança, certo? Jeane, depois que propõe a mudança, o que acontece? A Constituição do Brasil diz que, depois de proposta, esse texto será discutido e votado em cada casa do Congresso Nacional. Estou lendo aqui, ó. Em cada casa do Congresso Nacional, vou colocar aqui para vocês. Em 2 turnos,
considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5. Resumindo, para que depois de proposta, isso aí vai para a Câmara dos Deputados, será discutido o texto, esse texto pode ser modificado. Se for aprovado o texto, para ser aprovado precisa de votação em 2 turnos, beleza? Esses 2 turnos, eles precisam ter maioria de 3/5 dos membros de cada casa. Vai passar por 2 turnos na Câmara e 2 turnos no Senado. Depois de passar desse processo, aí a mesa do Congresso promulga a emenda à Constituição. Esse é um texto que não passa pelo presidente da República, beleza? Então, qual é a fase da PEC que hoje está se discutindo? É justamente a fase de proposta à emenda. Ok? Todo mundo entendeu? Certo. Jeane, o que quer mudar? O que é que essa proposta quer mudar? Essa proposta, ela quer mudar o texto do artigo 7º, inciso 13º, certo? Esse texto, pessoal, diz o seguinte, eu vou colocar ele aqui, ó. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários, a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Veja bem, esse texto é o texto que hoje está na Constituição. E qual é a proposta? A proposta é mudar para duração do trabalho normal não superior a 8 horas. Vocês vão ver aqui que não houve mudança em relação a isso, né? Hoje são 8 horas diárias e a proposta é que se mantenha essas 8 horas diárias. Porém, a nova proposta diz que deve ser em 36 horas semanais. A atual diz que são 44 horas semanais. E a proposta também diz que essas 36 horas devem ser trabalhadas em 4 dias na semana. Então, observe. Hoje, a proposta apenas diz que são 44 horas por semana. Nossa semana tem 7 dias. Então, eu consigo distribuir essas 44 horas em 6 dias. É por isso que é a mudança da escala 6/1, porque eu consigo distribuir 44 horas em 6 dias. Se eu só posso trabalhar 8 horas por dia, certo? 8 vezes 5, ou seja, segunda a sexta, 40 horas. E o sábado seria 4 horas, certo? A nova proposta, ela mantém as 8 horas diárias, mas ela diz que essas 36 horas precisam ser distribuídas em 4 dias. Pessoal, veja bem, infelizmente, o texto proposto tem um erro de matemática muito grave, né? Porque, veja bem, se eu digo que o trabalhador só pode trabalhar 8 horas por dia, em 4 dias na semana, se você pegar 8 vezes 4, nós teremos 32 horas e não 36. Então, imagine como a deputada já conseguiu as assinaturas, com certeza esse texto precisa ser alterado, porque existe um erro de matemática, beleza? Então, essa é a proposta. É por isso que ela está sendo nomeada como escala 4x3. Por quê? Porque você trabalha 4 dias e folga 3 dias na semana, né? Então, vamos acabar com a escala 6/1 e substituir por uma escala 4x3, né? Jeane, e aí? O que é que você pensa disso? O que você acha disso? E você acha que isso vai passar? Você acha que isso tem fundamento? Pessoal, veja bem, eu sou radicalmente contra a escala 6/1. E por quê? Eu já trabalhei muito nessa escala, certo?
e não é bom. Para o trabalhador, a gente fica muito sobrecarregado, certo? Principalmente aqueles trabalhadores que precisam trabalhar no sábado. Porque observe, 44 horas por semana, 8 horas diárias. Mas o texto da Constituição diz que esse tempo ele pode ser compensado. Então, existe hoje muitas empresas que distribuem essas 44 horas em 5 dias. Você deve conhecer algum trabalhador que trabalha apenas de segunda a sexta. E ainda assim, ele cumpre as 44 horas semanais. Certo? Mas tem negócios que exigem que o trabalhador vá trabalhar no sábado. Então, muitos trabalhadores trabalham segunda a sexta 8 horas e no sábado eles saem de casa para trabalhar apenas 4 horas. É o caso do comércio, né? Então, veja, você sair da sua casa hoje, principalmente nos grandes centros, você pega trânsito, já é um estresse. Para você ir no trabalho, trabalhar 4 horas, isso eu acho extremamente desgastante para o trabalhador. Ele perde o dia, porque ele acorda cedo, vai para a empresa, já gasta quase 1 hora de trânsito, trabalha 4 horas, volta, quando chega em casa já é à tarde. Né? Já é na metade da tarde, então o que acontece? Esse dia fica prejudicado. Então eu sou completamente contra essa escala de 6x1. Jeane, e você é a favor da escala 4x3? Não, pessoal. Também não sou a favor da escala 4x3. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que realmente é necessária uma mudança, certo? Na carga horária do trabalhador brasileiro. Mas essa mudança, ela não pode ser tão drástica, certo? E por quê? Porque observe, pessoal, se eu tenho um comércio, certo? Se eu tenho uma atividade econômica, que eu preciso de X trabalhadores para exercer aquela atividade, para prestar um bom serviço ao meu cliente, ao nosso consumidor, ou seja, a nós mesmos, né? Nós somos consumidores. O que acontece? Se eu mudo uma escala radical, eu passo de 1 dia na semana para 3 dias na semana, para me prestar aquele mesmo serviço, eu vou precisar de muito mais trabalhadores. Aí você vai dizer, Jeane, mas vai gerar emprego. Beleza, vai gerar emprego. Mas vai gerar custo para o negócio. E o custo para o negócio não é o governo que paga. Não é o empresário que paga. O custo do negócio, quem paga é o consumidor. Entenderam? Então, observe, um supermercado que hoje trabalha com a escala de 6x1, se essa escala ela muda para 4x3, esse mesmo supermercado, para prestar o mesmo serviço à sociedade, ele vai precisar de muito mais trabalhadores. Se ele vai precisar de muito mais trabalhadores, ele vai aumentar o custo dele substancialmente. E esse custo, ele vai repassar para quem? Para o consumidor, através do preço dos produtos. Então, observe, é algo muito sério. Porque será se nós, consumidores, hoje, com tudo isso que nós estamos vivendo, com a nossa inflação, com o custo de vida que nós temos, nós somos capazes de absorver ainda mais esses custos? Então, por isso, pessoal, eu entendo que hoje o Brasil ele não tem condições de assumir essa escala de 4x3, certo? E qual seria a minha proposta? Como eu disse, eu sou contra a proposta 6x1. A minha proposta era que o texto da Constituição fosse alterado para 40 horas semanais, 8 horas diárias. E significa o quê? A escala 5x2. Aquele trabalhador que vai no sábado trabalhar apenas 4 horas, ele já não ia, a escala dele ia ser alterada e ele teria 2 dias de folga na semana. Observe, eu saio de 44 horas semanais,
para 40 horas semanais. Mas isso já dá uma qualidade de vida ao trabalhador significativamente. Principalmente aqueles trabalhadores que trabalham de segunda a sábado, né? E aqueles trabalhadores que trabalham em escala. Porque o que acontece, pessoal? Existem atividades econômicas que conseguem trabalhar de segunda a sexta. Existem atividades econômicas que conseguem trabalhar de segunda a sábado, mas existem atividades econômicas que não podem parar. Exemplo, hospital, hotel, shopping, trabalha de domingo a domingo, ou seja, ônibus. São várias atividades econômicas que não podem parar. Mas essas atividades, elas passariam a ter uma escala 5x2. Iríamos arcar com o custo de 4 horas. Vocês entenderam? Então, essa é a minha opinião sobre a escala 6x1 e sobre a proposta de emenda à Constituição. Eu torço muito que isso aí realmente seja debatido no Congresso Nacional, que esse texto seja alterado e que traga um meio termo que seja bom para os trabalhadores e que nós, consumidores, sociedades, não sejamos tão penalizados com custos tão altos, certo? Então, pessoal, essa é a minha contribuição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha ficado claro para vocês o que está sendo discutido, em que momento está essa discussão, né? Quais as consequências que isso pode ter para nós consumidores e o que é que eu penso sobre a escala 6x1. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, que nos dê uma força, não é? Muita gente está confuso com essa proposta, então você passe para um amigo, para um familiar, para que esclareça. Esse é o momento, não é, da gente discutir essa mudança sensível para a nossa sociedade. A todos vocês um abraço, um cheiro, que Jesus nos abençoe, dê sabedoria aos nossos representantes para que eles consigam realmente fazer uma mudança que ajude os trabalhadores, que dê uma melhor qualidade de vida aos trabalhadores, mas que não penalize a sociedade, nós consumidores, porque o trabalhador também é consumidor, com custos altíssimos. Um cheiro e que Jesus nos abençoe.